Eu sou membro ativo aqui da Igreja do Sítio São João, né? Faço parte aqui desse rebanho aqui do Distrito de São Cristóvão. Tenho 45 anos e costumo dizer sempre quando tenho uma oportunidade de falar das maravilhas de Jesus em minha vida, que, na verdade, eu só tenho 16 anos, porque aos 29 anos eu abri o coração e a mente para poder dar ouvidos à palavra de Deus. E só a partir daí eu comecei a viver verdadeiramente, realmente, né? Comecei a enxergar o mundo de outra maneira. Eu sou ex-dependente químico, né? E também vale ressaltar que a dependência química ela é uma doença do qual ela não tem cura, né? Ela é uma doença do qual a luta contra ela é dia em dia. Ela é algo que quem se envolve com ela entra, entra praticamente no mundo do qual ela lhe atinge tanto fisicamente como também espiritualmente, conforme ao que você se envolva, né? E então, eu começo minha história logo aos 14 anos, né? Eu venho de um lar, eu venho de um lar um lar meio conturbado, né? Existia muitas bebedeiras, né? O meu pai, que já faleceu, perdi meu pai, ele tinha 53 anos. Então, meu pai bebia muito, né? O meu pai fumava muito. Nessa parte de vício, para o lado do meu pai, é muito forte, né? Eu tenho alguns primos que também têm o mesmo problema. Então, pelo lado do meu pai, a gente tem essa maldição, né? De vícios, de pessoas que... A minha avó morreu de câncer por causa do cigarro, meu pai morreu de câncer por causa do cigarro, meu tio morreu de câncer por causa do cigarro. Então, pelo lado do meu pai, eu tenho esse problema aí genético. Então, eu inserido nesse lar, no lar desordenado, eu não demorei muito para poder fumar o primeiro cigarro, né? Logo aos 14 anos, né? Eu já tomei o meu primeiro porre, já ingressei a fumar escondido. E aí, quando se ingressa nesse mundo aí cruel, as coisas começam a ficar muito fáceis. Então, o meu primeiro cigarro de maconha eu fumei aos 14 anos de idade, né? E daí passei a usar, né? A gente começa devagarinho. A história se repete na vida de um dependente químico. Não sei se tem alguém aqui que já foi dependente químico ou se tem alguém na família. Sei que isso aí está inserido em quase todas as famílias. Isso aí é uma epidemia. Então, eu vi uma crescente, mas sendo mais, sendo mais incisivo, eu fui embora para Juazeiro do Norte, eu tinha 17 anos. Meu pai foi transferido para lá. E daí, lá no Juazeiro do Norte, eu continuei na prática do vício, né, de fumar maconha. Mas aí aconteceu alguns problemas lá comigo e eu tive que vir embora, né? Meu pai, ele era muito violento dentro de casa. E quando eu comecei a
como se chama assim, a engrossar o cangote, eu passei a bater de frente com o meu pai, né? Nesse tempo, eu passei a jogar nas categorias de base do Icasa, e aí, ao treinar de manhã e de tarde, comecei a pegar, como se diz assim, os antigos, pegar marra, né? E aí, meu pai, ele às vezes tinha a atitude de bater na minha mãe, né? Ele era muito violento. E aí, uma determinada noite, ele chegou em casa e ele foi ter essa atitude, e aí eu bati de frente com ele, né? A gente chegou a trocar ali alguns socos, e aí eu saí de casa e tive que vir embora de lá. E aí vim embora para casa da minha avó. E logo que eu cheguei na casa da minha avó, não demorou muito tempo, eu já estava chegando a idade de 18 anos, e eu arrumei um emprego num bingo eletrônico. O inimigo de Deus, ele tinha planos para a minha vida, como tem planos para a vida de cada um de nós, né? Nós temos um adversário que ele é muito inteligente. E aí, nesse bingo, comecei a trabalhar e comecei a ganhar muito dinheiro. Eu tenho um jeito muito espontâneo e extrovertido de ser, e através desse jeito eu comecei a ganhar no bingo muitos clientes. Então, meu setor, que tinha ao total 12 computadores, ele ficava muito lotado. E o gerente do bingo, ele era um espanhol e eu me identifiquei muito com ele. Então, a carga horária era muito pesada. Eu começava a trabalhar às 6 horas da noite e o bingo fechava mais ou menos 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, porque sempre o gerente do bingo, ele esperava os outros bingos do centro fechar para poder pegar aquela clientela que vinha dos outros bingos e ganhar mais um dinheirinho de madrugada. Isso aí ele sugava muito dos funcionários. E passado mais ou menos uns 4 meses, eu trabalhando no bingo, eu estava me sentindo muito cansado. E a Satanás deu uma invertida em mim, deu certo. Uma certa madrugada, o bingo começou a encher e, por meu setor estar muito lotado, eu comecei a atrasar o jogo. A gente tinha mais ou menos uns 2 minutos e meio para vender as cartelas. E aí eu não conseguia, já eram umas 3h30 da manhã, mais ou menos, e eu não estava conseguindo dar de conta da clientela. E aí o gerente gritou comigo lá da frente e eu falei para ele, olha, eu estou cansado, eu não consigo. Bota alguém lá para me ajudar. Aí ele me chamou, colocou um vendedor lá no meu lugar e me chamou no seu escritório. E aí ele estirou uma carreira de pó para me cheirar. Como eu já usava maconha, né? Como eu já fumava maconha, então eu não contei 2 vezes, né? Ele esticou essa carreira de pó e eu cheirei. E, meus irmãos, foi um passo que eu dei para a derrota da minha vida. Através dessa atitude, eu me tornei um viciado. Eu só cheirei uma vez, mas a cocaína que esse espanhol ele usava era uma cocaína muito forte. Ela tinha cerca de 90% de teor. Hoje é muito difícil a cocaína ela ser
ela tem 20%, 30% de teor com todas as misturas. Eu passei, meus irmãos, depois dessa atitude, eu passei a noite inteira trabalhando e o dia inteiro acordado. Voltei para trabalhar 6 horas da noite, ainda com o efeito daquela de uma só carreira de pó que eu tinha cheirado. Consequentemente, eu tive que cheirar de novo na noite, porque quando foi passando o efeito, o cansaço foi voltando, né? E a partir daí, eu comecei a cheirar todos os dias. E me tornei e ingressei na dependência química, né? Doravante, eu passei 3 anos. E mais ou menos de 20 para 21 anos, mais uma vez o inimigo ele me dá uma laçada. Teve um almoço aqui na minha casa, o nome do rapaz que veio fazer um almoço na minha casa era Jesus. E aí esse rapaz veio e eu tinha adquirido, a minha folga era no sábado. E todo sábado eu me dirigia a um determinado bairro aqui de Fortaleza, que se chama Pôr do Sol, e lá eu comprava 5 gramas de pó, para passar a folga, né? Junto com meus amigos. E então, chegado em casa, a minha mãe me falou, rapaz, eu convidei um rapaz para vir fazer um almoço aqui, vai ter uma comemoração aqui. E aí tudo bem. Daí eu cheguei, tomei um banho, esse rapaz chegou, começou a trabalhar na cozinha, e aí eu e o meu irmão, que ele faleceu com 18 anos, ele morreu num acidente de moto. Meu irmão, por nome Renato, ele tinha. E uma das maiores tristezas da minha vida. E isso que aconteceu. Então ele cheirava junto comigo também, né? Mau exemplo dentro de casa, o irmão mais velho sempre o irmão mais velho sempre induz os mais novos a fazer para ele ensina, né? Os pais ensinam, mas os irmãos mais velhos também ensinam, principalmente o mal. E aí esse rapaz, ele percebeu que a gente estava cheirando, né? De vez em quando um ia no banheiro e tudo. Minha mãe não percebia nada, né? E aí ele chegou para a gente e falou, olha, eu tenho um negócio legal para fazer, certo? E aí a gente ficou curioso e tudo. E aí ele pegou, né? Triste isso. Toda vida que eu falo sobre isso, essa história, eu sei que fui chamado para testemunhar do amor de Deus. Mas sempre que eu falo desses detalhes, eu me sinto assim, meu coração bate mais forte. Então esse rapaz, ele mandou eu comprar bicarbonato e um vidrinho de armoníaco. E através do pó, do bicarbonato e do armoníaco, ele transformou a cocaína que eu tinha em uma pedra. Ele virou, né? E aí, essa prática, meus irmãos, foi tremenda. Eu acredito que o próprio diabo estava naquela manhã na minha casa, através daquele cidadão. Pois, a partir desse momento, a minha vida se tornou uma vida muito triste. Geralmente, eu comprava 5 gramas de pó e eu passava o sábado inteiro e quando era no domingo eu ainda tinha para poder ir para o trabalho e de repente usar. Mas através dessa prática aí, quando deu mais ou menos 2 horas da tarde, eu não tinha mais. Olha que 5 gramas de pó é muita cocaína. E a pedra, ela consumiu a cocaína toda. E eu, meu irmão e os meus amigos, mais ou menos uns 4 amigos que estavam lá comigo,
na manhã em casa, a gente foi para uma determinada casa e aí o dia acabou para nós. A gente ficamos lá, eu cheguei nesse dia a consumir 15 gramas de pó. Né? Eu voltei várias vezes na bocada para pegar e a partir desse momento eu comecei numa descente, eu ingressei numa queda grande. Eu usava muito, começou a atrapalhar o meu trabalho, começou a consumir a minha vida e tudo. E 2 anos depois eu perdi o emprego. O crack fez eu perder o emprego. Eu pensei que seria a coisa mais triste, porque no trabalho eu ganhava muito dinheiro, eu tinha dinheiro para sustentar. Eu sustentava minha mãe, que posteriormente se separou do meu pai. Eu sustentava a casa dela, pagava aluguel, comprei tudo para ela. Mas, em contrapartida, eu tinha esse problema, né? E ela já tinha descoberto. Então, aos 23 anos, eu comecei a me relacionar com a esposa, que é hoje, né? Aos 23 para os 24 anos. E daí, ela começou a enxergar uma pessoa em mim do qual eu não era. A partir daí, aos 24 anos, por aí, eu perdi o emprego. E aí eu comecei a droga começou a me ferir verdadeiramente, porque eu não tinha mais o dinheiro para poder consumi-la, e eu tinha que procurar outros meios, né? E como alguns sabem aí, quando você é dependente químico, você perde totalmente o controle da sua vida. E aí eu vendi tudo dentro de casa, né? Todas as coisas. Comecei a vender as coisas da minha mãe, comecei também a praticar pequenos furtos, né? Comecei a tomar atitudes já de bandido, né? De virar um bandido. Então, nessa descente aí, a minha esposa, ela tomou uma atitude que foi muito usada por Deus. Ela decidiu alugar uma casa perto aqui de casa, perto da casa da minha mãe, para poder a gente morar junto. E foi uma atitude muito ousada, porque as pessoas que me conhecem, que eu moro há 35 anos aqui, né, no bairro, eu não preciso, irmãos, falar que Jesus ele transforma aqui no meu bairro, eu não preciso. Só o meu procedimento, como eu ando, já diz em si que Jesus transforma a minha vida como era para a minha vida como é hoje. É um homem totalmente desacreditado, do qual as pessoas falavam que você vai morrer cedo. Muitas pessoas falavam, inclusive até as pessoas da minha família, inclusive até a minha irmã de sangue falava, e a minha mãe também muitas vezes falou, o Rogério vai morrer cedo, pelo grau de dependência que eu tinha. E eu quero ir para a parte final, dizendo que a partir do momento que a gente foi para uma casa, eu comecei a sentir uma depressão terrível e comecei até muitas vezes a pensar em tirar minha própria vida, porque eu não tinha força para vencer as drogas, não tinha. E aconteceu que a minha mãe fez uma viagem e deixou a chave dela na vizinha. Eu fui lá, peguei a chave dela e eu roubei assim mais ou menos uns 6 itens da casa da minha mãe. Um som, um videocassete na época, uma televisãozinha pequena, muitas coisas. Eu passei aí 1 dia e meio usando droga, vendendo essas coisas. Tudo bem. Passado esse período, no dia de domingo, a minha mãe ia voltar para casa. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele colocou na minha mente que a minha mãe ia ter um prejuízo na saúde quando ela chegasse na casa dela e visse a cena das coisas que eu tinha roubado lá. E aí eu comecei
a entrar numa crise de choro, uma crise de depressão muito grande. E eu comecei a pedir a Deus que Ele me desse mais uma chance de, daqui a minha mãe não sentisse nada, que eu iria procurar servi-lo a partir daquele momento. Minha mãe chegou, e logo que ela chegou, ela não foi direto para casa, ela veio, passou primeiro na minha casa. E quando ela chegou lá, quando eu vi a minha mãe, eu comecei a chorar. E ela perguntou o que foi, tudo, e eu relatei para ela o que tinha acontecido. Era mais ou menos na época uns R$ 400 para tirar as coisas que eu empenhei lá, né? E aí ela aceitou isso aí de boa, ela aceitou arranjar o dinheiro para tirar as coisas. E a partir daí eu aceitei o convite de um dia visitar a igreja. A minha esposa, ela já estava indo para a igreja do São Cristóvão, que é aqui perto da onde eu moro. E eu aceitei, né? E fazer uma visita com ela. Fui fazer a visita na igreja e cheguei lá na igreja, aconteceu algo muito tremendo que vale a pena falar. Eu fui a segunda pessoa a chegar na igreja, depois do diácono. O diácono chegou, abriu a igreja, logo em seguida eu cheguei com a minha esposa. E quando eu cheguei na igreja, logo depois chegou uma família. É uma família aqui de perto. Acho que o irmão Oliveira que está aqui, ele conhece, do irmão Evandro. É o seu pai, o irmão Evandro, a sua esposa e 3 filhos. Eles chegaram encarreados na igreja. Foi um tremendo testemunho para mim, porque eu vi que a minha vida eu não conseguiria chegar até essa atitude de ter uma família, de ter filhos e tudo, porque eu não tinha condições de ter filho, de ter uma vida familiar. E aí foi um grande testemunho para mim. Passado o culto, a pregação foi sobre o filho pródigo, totalmente direcionada para mim. Deus falou comigo naquela manhã e eu passei a aceitar uma visita. E eu recebi a visita do irmão José, um irmão muito querido que eu tenho, meu pai na fé, logo depois, e ele teve muita paciência comigo. Só que ele me dava sempre uma ele me dava sempre um aviso. Olha, Rogério, você tomou essa decisão, então você vai passar por um teste. E aí eu comecei a ficar na expectativa, não é? E todo dia eu tinha que fumar um baseado para poder acalmar meus nervos. Eu já estava aí há quase um mês sem usar o crack. Estava sem sair de casa, tinha medo de sair de casa. E daí eu estava tentando lutar, não saía. Às vezes as pessoas me chamavam para poder fazer algum trabalho. Eu fazia o trabalho e a minha esposa que recebeu o dinheiro, pintar um muro, capinar um quintal, né, trabalhar de servente. A minha esposa que eu tinha medo de pegar no dinheiro. E aí, quando foi com 32 dias que eu estava nessa luta aí, aconteceu um fato muito interessante. Eu finalizo meu testemunho com esse fato. Às 6 horas da manhã, bateu alguém no meu portão aqui. Eu já estava há 32 dias aí sem usar o crack, mas continuava ainda fumando maconha, porque eu tinha medo dos meus nervos. Mas na minha mente eu disse que eu tinha que parar. Eu sabia que eu ia ter que parar numa hora. E aí eu me acordei com a batida no portão muito cedo e naquele momento eu senti que era o teste. Era a permissão de Deus para que ele estava me testando ali se eu estava também disposto a pagar o preço de lutar contra a dependência química. E aí eu sentei na cama, olhei para minha esposa e eu já senti no coração que o crack estava lá no portão. Me levantei e me dirigi até o portão. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, era o meu primo.
E ele estava com 8 pedras na mão. Abriu a mão e me mostrou. Quando ele me mostrou, meus irmãos, eu fui no outro mundo e voltei. O meu organismo, ele sentiu, né? Os olhos é uma entrada, né? É uma grande entrada. E aí o gosto do crack veio na minha boca, eu senti calafrio, eu senti a vontade tremenda de usar. E se desencadeou ali uma luta do céu e do inferno. O meu primo querendo entrar na minha casa para usar e eu tentando impedir, dizendo que aqui isso tinha destruído a minha vida, eu não tinha nada dentro da minha casa, não tinha televisão, só tinha uma mesa na sala, eu só tinha objetos grandes que não dava para usar, levar para a boca. E aí desencadeou uma luta muito grande. Nessa luta, eu cheguei a pensar em usar mais uma vez, né? Porque é sempre assim, ó, usa só mais uma vez, é a última vez, mas nunca chega a última vez. A gente morre e não chega essa última vez. E aí eu cheguei a pensar nesse momento, foi mais ou menos uns 30 minutos de luta aí, eu falando para ele e ele falando para mim, tentando. E aí, daí, irmãos, o que acontece? Chegou um momento que eu olhei para minha esposa que estava no portão, e aí Deus, ele me ajudou, se apoderou de mim, e eu peguei nas bitacas, na camisa do meu primo, arrastei, ele estava num Chevette em casa, coloquei ele dentro do carro, bati a porta e falei, olha, nunca mais você vem aqui na minha casa, nunca mais. Eu não quero saber disso aí, nunca mais. E daí, irmãos, ele olhou para mim, naquela hora, ele viu que eu estava falando sério e foi embora. Eu adoeci nesse dia, passei 2 dias doente, passei 2 dias porque eu não obedeci aos conselhos do meu organismo. Passei 2 dias aí sentindo sintoma, sonhando, mas depois disso, irmãos, eu criei uma força do qual eu não tinha antes. A partir do momento que eu tomei essa decisão, a palavra de Deus começou a ingressar com mais força na minha vida. Eu comecei a vencer, eu comecei a vencer o eu, comecei a vencer a vontade que eu tinha de queda, de cair. E comecei a dar mais ouvidos à palavra do Senhor. E ingressei no estudo bíblico. E eu quero, irmãos, ler com vocês aqui uma passagem, aqueles que tiverem com a Bíblia, que é 2 Crônicas 7,14, que foi o primeiro versículo que me tocou profundamente da palavra do Senhor. Eu criei um interesse tremendo de estudar a Bíblia, eu decidi não usar mais maconha, eu decidi ingressar mesmo na carreira cristã, não é? Decidi casar, decidi mudar totalmente de vida. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, se o meu povo, ele é muito conhecido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. O versículo 15 diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, esse versículo, irmãos, ele me tocou profundamente. E aqui eu tenho 4 minutos e eu vou tirar 4 lições para poder me finalizar. A primeira lição é se humilhar. O segredo da vitória, irmãos, é você se humilhar, é eu me humilhar. E Jesus, ele teve que se humilhar para poder ser um grande vencedor, o maior vencedor de toda a história. Jesus, ele teve também que orar. Eu precisei muitas vezes me ajoelhar em meio às tentações e às lutas do dia a dia. Muitas das vezes eu precisei me ajoelhar e orar. E agora eu encho a bola
da madrugada, da oração da madrugada. E peço perdão por não estar participando, porque eu estou indo dormir todo dia, meia-noite, por conta de, já falei aqui, de estar indo buscar. Mas eu estou atento no grupo, tenho orado pelos pedidos. Então, esse grupo aqui é um grupo vitorioso, porque ele é um grupo de oração. E não existe vitória sem oração. Um conselho também é buscar a Deus, não é? Que maravilha. Eu decidi buscar a Deus. Eu vi que em Jesus estava a fonte da vida, estava a fonte da vitória. Eu vi que na palavra do Senhor estava ali tudo o que eu desejaria para poder eu vencer as tentações e as provações do dia a dia. Sabe por que muitos dependentes químicos não são vencedores? Passam, às vezes, meses e meses internados, e quando saem, não demora pouco dia, eles caem, porque eles não vão à fonte da vida, da vitória, que é a humilhação, que é a oração, que é a busca incessante da palavra do Senhor. E, para finalizar, se converter, irmãos. É isso, irmãos. Eu me pergunto dia a dia, será que será que eu sou convertido? Será, irmãos, que as minhas atitudes, elas demonstram mesmo que eu sou um homem de Deus? Será que as minhas práticas com Deus e com os meus irmãos, elas resplandecem essa glória? Eu tomei a decisão de me converter, de tentar ir de encontro a muitas das coisas que traziam alegria ao meu coração, mas que faziam mal a mim. E aí, irmãos, eu estou conseguindo até hoje de manhã, né, na terça-feira, a ser um grande vencedor na palavra do Senhor. Já fazem aí 16 anos que eu estou limpo, né? Já fazem 16 anos que Jesus ele fez uma grande maravilha na minha vida. E hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sou um pai de família, hoje acredito eu que eu também sou muito benéfico à minha comunidade aqui em Deu Ações, e eu louvo a Deus, meus irmãos, pela oportunidade e por todas as bênçãos e maravilhas que Ele fez na minha vida. Que Deus possa abençoar, e Ele pode, a vida de cada um de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, para mim é um privilégio de estar nesta madrugada, Senhor, no silêncio da minha casa, participando desse grupo aqui, para poder contar um pouquinho, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida. Acredito que cada um de nós, Senhor, que estamos aqui nesta manhã, temos uma história a contar, temos um encontro, Senhor, em diferentes áreas, mas o Deus é o mesmo, Senhor. O transformador é o mesmo. E eu quero, nesta manhã, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, e te agradecer também por tudo que o Senhor fez por cada um dos meus irmãos, Senhor, que hoje se encontram de pé, nas fileiras que estão indo para o céu, nas fileiras da salvação. Por isso, Senhor, nos dá a tua paz hoje sempre, nos dá um dia vitorioso. E, por favor, Senhor, se existe algo em nós, Senhor, que o Senhor precisa retirar, seja pelo amor, ou seja pela dor, Senhor, por favor, retira, Senhor. Nos ajuda a ter força para vencer, para que nós possamos ser participantes, Senhor, a cada dia das tuas bênçãos, das tuas misericórdias, do teu amor. Tudo isso te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém.